Capítulo 9. Aqui é um bom lugar para passar a noite, disse Tran, apontando para uma pequena caverna na encosta de uma montanha. Àquela distância, Venet ouviu o ruído reconfortante de um riacho. Eles não haviam encontrado ninguém no caminho, aumentando a expectativa de uma viagem tranquila até o destino. Por certo, Agal não se arriscaria em mandar seus homens tão longe na Bernícia. Abrigo e água. O que mais uma mulher poderia pedir? Fico feliz que tenha aprovado. Tran desceu de Mirkakmir. Venet tinha notado que ele mantivera o corpo distante, sem tocá-la durante a viagem. E sempre que podia, encontrava motivos para seguir a pé. A espontaneidade da lição matinal de luta de espada se esvaiu com o vento e Tran parecia preocupado, limitando-se a monossílabos para responder às perguntas dela. Por que você não colhe alguns gravetos, enquanto eu vou buscar água? Sugeriu ele. Eu gostaria de me lavar e Mirkakmir pode tomar um pouco de água. Venet ficou paralisada. Foi impossível impedir que a imagem do corpo molhado de Tran tomasse conta de sua mente. Ela baixou a cabeça, fincando bem os pés no chão para não sonhar. Algum problema? Perguntou ele, tirando a bolsa e a sela do cavalo. Não, problema nenhum. Mirkakmir e eu já nos entendemos, posso cuidar dele. Venet colocou a bolsa e a sela dentro da caverna e saiu para procurar gravetos para a fogueira. Precisava ocupar a mente para não inventar desculpas para não ir verificar se Trand estava se banhando de fato. Ele já havia deixado bem claro que eram amigos e não amantes. Por que era tão difícil entender que ele não estava interessado nela como mulher? Provavelmente havia como uma mulher magrinha e sem muitos atrativos, assim como sua cunhada achava antes de ela partir de Lingvold. Desde o começo da viagem ele tomara bastante cuidado para não a tocar. Venet tivera a impressão de que ele a beijaria durante o treino naquela manhã. Pura ilusão. Ela também se recusará a implorar. Homens não gostavam de mulheres atiradas. A Efirte costumava repetir isso várias vezes, mas a teimosia a fazia pensar que Trand não era o falecido marido. Ela sorriu de lado. Há alguns dias sua maior preocupação era ser forçada a fazer alguma coisa que não quisesse, agora preocupava-se por ele não a tocar. Estava sendo ridícula. É melhor encontrar lenha para a fogueira em vez de ficar sonhando com o que Trand sente ou deixa de sentir por você. Com sorte ele pegará um peixe e você poderá comer uma refeição quente em vez de pão duro. Em 3 viagens ela conseguiu reunir bastante lenha para uma fogueira à porta da caverna. De repente ela ouviu um farfalhar dentro da caverna. Tran? Você foi muito rápido. O murmurinho cessou, mas ninguém respondeu. Venet ouviu Tran cantar com sua voz desafinada ao longe. Certamente ele ainda estava no riacho. Ela mordiscou o lábio de baixo, concluindo que não era Tran que estava ali e quem quer que fosse poderia facilmente pegar a espada e o ouro dele antes mesmo de ela chegar ao riacho. Vamos, saia daí! Gritou ela. Não queremos ferir ninguém, mas não vamos permitir que nos roube. Ela continuou esperando enquanto o sol da tarde batia em suas costas. A resposta continuava sendo um farfalhar. Instintivamente ela pegou a adaga que agora tinha presa no cinto. Não havia tempo de esperar por Trand. Teria de agir sozinha. Largue de ser covarde, murmurou para si mesma. Quem estiver aí dentro está sem cavalo. Você só precisa manter ele aí dentro até Trand voltar. De súbito, uma coruja enorme voou para fora da caverna, batendo as asas no rosto de Venet. Ela gritou, mas a coruja não parou e seguiu voando bem alto para o céu. Ela se ajoelhou no chão e começou a rir. Uma coruja. Estava com medo de uma simples coruja. Por que você está gritando tanto? Assim todo o país vai saber onde estamos. Trand agigantou-se ao lado dela como um guerreiro enraivecido. O cabelo louro molhado ainda refletia os raios de sol. A água escorria pelo rosto dele, empoçando-se na base do pescoço. Enraivecido, mas ainda muito atraente. Que raiva! Aquela atração exagerada só podia ser amaldiçoada. Qual é a explicação para o escândalo?
Ouvi um barulho e achei que tinha alguém querendo nos roubar. Mas era apenas uma coruja, uma coruja. Venet levantou-se e passou as mãos no vestido para tirar a sujeira. Eu exagerei. O que você pretendia fazer com essa adaga? Eu queria garantir que quem quer que fosse não roubasse nossas coisas. Só precisava mantê-lo dentro da caverna. Você devia ter me procurado assim que desconfiou de alguma coisa. Não queria perder nossas coisas. Eu a proíbo. Proíbe? Perguntou ela, franzindo o senho. Da próxima vez me procure antes de fazer alguma asneira. Sua vida é muito valorosa. Depois que terminarmos pode fazer o que quiser, mas até lá precisa me obedecer. Deixei de ser mimada quando Narfi assassinou aqueles que me acompanhavam, Trand. Você não está me ensinando a empunhar uma espada para me defender? Trand estreitou a distância entre eles, se ela estendesse o braço tocaria o tórax dele. A maioria das pessoas pensa 2 vezes antes de me provocar, vem. Não faço parte dessa maioria. Ela cometeu o erro de olhar para o rosto dele. Os traços pareciam ter sido esculpidos numa rocha, mas havia alguma coisa no olhar dele. Preocupação? Cuidado. Mas foi apenas um laivo que passou rápido demais para que ela pudesse identificar. Não me impressiono com as suas ameaças. Gritar e ficar aí parado com as mãos fechadas em punhos não me assusta. Vem. Fiz o que era necessário. Não havia muito tempo. Ela passou a mão no cabelo, tirando pedacinhos de capim dos fios, embora soubesse que não adiantaria nada para melhorar sua aparência provavelmente deplorável. Você estava se lavando. Confiança demais pode matar. Sentar e esperar para ser resgatada também. Trand segurou-a pelo braço. Ela sentiu um arrepio e dor ao mesmo tempo. O objetivo deste exercício é se manter viva e não confrontar ninguém, continuou ele numa voz mais baixa. Mas eu confrontei uma coruja. Os dois estavam a centímetros de distância, trocando olhares enfurecidos, mas isso não a impediu de desejar ser abraçada por aqueles braços fortes. Não faça isso de novo. Disse ele, segurando-a com força nos ombros. Você poderia ter se machucado. O que vai fazer se eu desobedecer? Perguntou ela, umedecendo os lábios com a ponta da língua e ciente de que estava brincando com fogo. O perigo era excitante. A última vez que o provocara daquele jeito acabará sendo beijada. E era tudo o que ela queria. Um beijo urgente e tão esperado. Assim, seguindo uma força maior, ela foi avançando até ele encostar na parede da caverna. Venet. A voz dele estava rouca, como se tivesse sido arrancada à força. Você está indo longe demais. Trand, ainda não fui tão longe quanto gostaria, disse ela e, munindo-se de coragem, ficou nas pontas dos pés e ofereceu a boca entreaberta. Sou uma mulher forte e preciso começar a agir como tal, ou então teria sido melhor que eu tivesse morrido no massacre. Estou cansada de esperar, Trand. Eu te quero. Não sei o que você está me pedindo. Mas eu sei. Quero me sentir viva, Trand. Quero que você me faça sentir viva. Trand gemeu baixinho e cobriu os lábios dela com um beijo voluptuoso, selvagem, cedendo e exigindo de volta. Ela correspondeu, enlaçando-o pelo pescoço e puxando-o para mais perto. Dessa vez ela não o deixaria escapar, mas a dúvida de como ele reagiria depois continuava a perturbá-la. A Ifrit nunca a tinha beijado com tamanha paixão. Era um beijo selvagem que despertava emoções novas e nunca antes exploradas. Venet queria ser beijada daquela forma, como se a carícia selasse um acordo de posse dele sobre ela. As línguas se cruzaram num bailado delirante. Logo ela percebeu que um beijo seria muito pouco para saciar seus desejos. Era preciso mais, ir muito além. Embora ainda um pouco hesitante, Trand puxou-a para mais perto, pressionando-a contra seu corpo musculoso. Venet teve vontade de gritar de alegria ao perceber que era desejada com a mesma intensidade. O que tinha acontecido entre eles até então provara que ele não se interessava nem um pouco por ela. No fim, o comportamento esquivo só provou que ele era muito bom em disfarçar seus desejos.
A descoberta acendeu uma faísca que percorreu o corpo dela por inteiro, impulsionando-a a segurar o pescoço dele com mais força e colar os quadris aos dele. Sem resistir, Tran deixou-se levar pela melodia silenciosa e sensual que fazia os corpos se moverem em sintonia e deslizou as mãos pelas costas dela até segurar-lhe as nádegas com as mãos bem abertas. Em seguida pressionou a masculinidade túrgida entre as coxas dela. Venet começou a mover os quadris de um lado para o outro como se pedisse a ele que imprimisse um ritmo mais prazeroso, rumo a uma completude que para ela já era bem óbvia. O beijo se aprofundou. Os dois se embriagavam com a mistura de sabores de um e de outro. Venet não se lembrava da última vez em que se sentirá tão cheia de vida. A faísca de antes se transformou em uma labareda que aqueceu a partir do centro de sua feminilidade, irradiando sensações maravilhosas para o restante do corpo. Àquela altura os dois se sentiam como se estivessem no centro do universo. Todo o resto deixará de ser importante. Você está brincando com fogo, murmurou ele, sem afastar a boca dos lábios dela. Sou uma mulher adulta. Sei o que estou fazendo, disse ela, coçando os seios sobre o tórax dele bem lentamente. Tran respirou fundo e trocou as posições, deixando-a encostada na parede de pedra, enquanto pressionava o corpo contra o dela. No instante seguinte, passou a viajar com as mãos pelas curvas do corpo feminino, a começar pelos seios, segurando-os com a mão em concha e apertando de leve os mamilos até deixá-los enrijecidos. Em um primeiro momento, ele se concentrou em sentir o calor da pele dela através do tecido, mas não demorou muito para desabotoar os minúsculos botões do vestido com extrema destreza e desnudar aqueles belos seios. Venet suspirou quando ele deixou de beijá-la nos lábios para escorregar a boca para o pescoço dela e finalmente mordiscar os mamilos já enrijecidos. Ela teve vontade de urrar de prazer. As labaredas da paixão tinham conseguido derreter a muralha de gelo atrás da qual ela se escondia desde a morte de Aifirte, despertando a mulher voraz que nem ela própria conhecia. Deliciosamente viva. Ousando um pouco mais, ela deslizou a mão pela túnica dele, enfiou a mão por dentro da calça e segurou o membro rijo, quente e macio como a seda. Fechando os olhos, imaginou-se preenchida por toda aquela masculinidade, acabando com a ansiedade que a estava levando à loucura. Por favor. Tran voltou a beijá-la, enquanto levantava-lhe as saias. Em seguida, segurou-a pelas coxas, levantando-a. Quando ela o enlaçou com as pernas, ele se encaixou perfeitamente. Os corpos se fundiram num só. Fogo encontrando com fogo. Gritos surdos. Gemidos eloquentes. Depois de ter a sensação de terem ido junto até as estrelas, voltaram para a terra abraçados e bem devagar. Ao colocar os pés no chão, as saias do vestido voltaram para o lugar. Ela passou a mão pelo rosto de Tran. As gotas de água que pingavam do cabelo dele pareciam minúsculos diamantes ao deslizarem pelo torso. Num gesto brusco, ele se afastou e levantou as calças. Diga alguma coisa, Tran. Preciso saber o que você está pensando. Isto não devia ter acontecido. Eu não queria. Vem, eu a machuquei? Não queria por quê? Indagou ela ao ajustar o corpete e abotoar os botões. O que houve de errado? Nada. Então, qual é o problema? Perguntou ela, com o coração batendo mais forte do que qualquer instrumento de percussão. Tran colocou as mãos sobre os ombros dela antes de responder, porque um de nós precisa ter bom senso. Não consigo imaginar o que você espera que aconteça depois disto. Eu queria que você me possuísse e deixei isto bem claro. Ela colocou as mãos na cintura. Você podia ao menos fazer a delicadeza de dizer que gostou também. Não é preciso dizer, Tran interrompeu a fala para passar a mão pelo cabelo. Você foi espetacular, vem. Sou eu que sempre interpreto errado. Ela respirou aliviada. Tran havia admitido que a desejava e por alguma razão estava tratando-a como um objeto frágil, ou uma dama querendo se casar. O coração dela voltou a bater normalmente ao perceber que ele se preocupava com ela, quando nem mesmo seu irmão e muito menos a Gal se importavam. Somos dois adultos, Tran. Nem sempre os casais que fazem amor se casam. Eu seria muito ingênua se ainda pensasse assim.
O que importa para nós é o aqui e agora, sem nenhum plano futuro. Não estou pensando no amanhã, mas sim no hoje, nesta tarde mais especificamente. Ela forçou um sorriso maroto. O último homem que quis se casar comigo, agora quer me matar. Aliás, esta experiência toda me faz questionar o valor de um casamento. Trand gemeu baixinho. Não faça isto comigo, vem. Estou tentando lhe dar opções. Não consigo me controlar quando estou perto de você. E se eu não tomar cuidado, posso perdê-la. Por quê? Posso assustar você, como fiz com outras no passado. Posso magoar você sem intenção. As outras mulheres que tive reclamavam que eu me interessava mais pela guerra do que nelas. Não sou muito bom em conversas triviais como vestidos e penteados. Festas para mim são um tédio. Prefiro ouvir sobre uma batalha sangrenta do que romances que fazem as mulheres suspirar. Mas, valorizo muito sua amizade. Venet sentiu-se aliviada, envaidecida, na verdade. Tran não queria ser visto como um herói, independentemente da forte atração que sentia. Ela chegou a odiar as outras mulheres que haviam deixado uma lembrança tão ruim. Você achou meu toque desagradável? Meu beijo repulsivo? Ela fingiu considerar a possibilidade antes de passar audaciosamente a mão pelo corpo dele. É por isso que você está assim outra vez, depois de tão pouco tempo? O único homem que conheci antes de você foi meu marido, e ele era bem mais velho, ele nunca ficava assim disposto logo depois de fazer amor. Ela prendeu a respiração por alguns segundos, mal acreditando que tivera a ousadia de provocá-lo daquele jeito. Prova de que mudará bastante. Nunca nem sonhara em tocar a Efirte como havia feito, mas com Trand era diferente. Com Trand ela podia ser quem era de fato, tanto que, aproveitando a ousadia recém-descoberta, passou a mão de leve pelo corpo dele. Vem, ele começou a falar sem mexer nenhum músculo. Acredito na linguagem do seu corpo e não nas palavras que diz. Não posso prometer nada. Muitas mulheres me deixaram e não quero magoar você. Prefiro que me diga agora se só está interessada em algo passageiro, assim nenhum de nós se magoará. Quem magoou você, Trand? É por causa dela que você duvida de todas as mulheres? O nome dela não significa nada. Significa para você. Ingrid, admitiu ele. Ela me fez todos os tipos de promessas e eu era muito jovem. Não demorou muito para que o meu mundo inteiro mudasse. Eu escapei para encontrá-la no dia em que meus pais foram mortos. Continue. Quero saber a história inteira, disse ela, odiando-se por estar com a boca tão seca de ansiedade. Não há muito o que contar. A história é sobre a luxúria de um jovem. Eu me recusei a obedecer às ordens do meu pai e às súplicas de minha mãe. Queria me casar com ela. Achei que tínhamos alguma coisa especial entre nós. Naquele dia, fui encontrá-la pretendendo pedi-la em casamento, mas encontrei os amigos de Agal. Apanhei muito e fui deixado quase morto. Ingrid confessou a verdade. Em vez de ser o amor da vida dela, tornei-me um monstro. Ingrid me usou para voltar para Agal, que sabia que eu era um bom lutador. Aquela foi a oportunidade que ele esperava para destruir minha família. Você a amava? Eu achava que sim. O que aconteceu com ela? Encontrei-a enforcada no armazém em que devíamos nos encontrar no dia seguinte ao funeral do meu pai. Tive outras mulheres, mas a guerra sempre me chamava. Eu precisava lutar. Venet esforçou-se bastante para se segurar. Agora estava claro o que Trand fazia e por quê. Eu poderia ir embora, sei que é isso que espera de mim. Acontece que não estou com paciência para obrigar você a nada. Ela espalmou as mãos no tórax largo e agarrou-se à túnica dele. Vou continuar aqui. Quero explorar esta atração que existe entre nós, isto é, se você também desejar. Não quero uma paixão desvairada que sumiria com a primeira ventania, mas que seja algo bom para nós dois. Sou uma viúva e não uma mocinha tímida. Negar esta atração não vai fazer com que desapareça. Na minha vida só há lugar para trabalho.
Ela fechou os olhos, sabendo que ele dizia com outras palavras que o que havia entre eles era apenas físico, sem nenhuma alusão a qualquer sentimento mais profundo. Mas o importante era o quanto ela se sentirá viva, como se tivesse acabado de renascer. Nestes dias que passamos juntos aprendi que a vida não é feita de promessas, sussurrou ela, colocando os dedos sobre os lábios dele e criando coragem para terminar de falar. As dúvidas pertenciam à sua vida passada. Não vejo um monstro na minha frente, mas sim um homem corajoso que arrisca a vida para salvar os outros, inclusive a minha. Você fala demais. Trand beijou-a com paixão, deixando-a lânguida e à mercê dos lábios dele. Mas depois de alguns minutos, ela se afastou. Vamos procurar um lugar mais confortável. Ele correu as mãos pelas costas dela e não a soltou de imediato. Uma mulher cheia de autoridade. Gosto disto. Descobri que gosto de ser independente e por isso posso tomar a iniciativa sem precisar esperar. Dito isso, ela segurou o rosto dele com as duas mãos. O sol da tarde batia no rosto dele, ressaltando os olhos, transformando-os em duas piscinas azuis. Por que você acha que teria de esperar? Meu marido, ela balançou a cabeça. Você tem os seus fantasmas, Trand, e eu os meus. SHH. Uma mulher participativa é bem mais instigante do que uma que fica deitada e imóvel, esperando terminar logo o que precisa ser feito. Ela puxou o rosto dele bem devagar para a frente e com a ponta da língua redesenhou os lábios dele. É bom saber. Você exala uma fragrância de campos verdejantes banhados de sol, murmurou ele. Achei que não estivesse cheirando bem depois de viajar a cavalo por tanto tempo. Sempre prática, não é? Ele ergueu o queixo dela. Podemos tomar banho juntos, mais tarde. Há um pequeno lago não muito longe daqui. Deixei Mirkmir amarrado a uma árvore lá, mais tarde. Ele escorregou as mãos pelas costas dela até segurar-lhe as nádegas. Acho que você está vestida demais. Eu sonhava em ver seu corpo nu, mas, minha escolha. Exatamente. Você pode escolher, vem. Eu quero aproveitar este momento. Venet encarou-o. Ninguém nunca a vira nua. Nem mesmo a Ifrit. Eles eram bem convencionais para fazer amor, ela sempre o esperava na cama. Nunca tinha tirado as roupas na frente de nenhum homem, ainda mais ao ar livre e ao sol da tarde. Bem, mas Trand era muito diferente de Aifrit. Ela hesitou um pouco, abaixou a cabeça e o fitou por entre os cílios, percebendo que ele também estava ansioso. Seria uma experiência nova que ela estava disposta a vivenciar para tornar a relação diferente. Seria uma nova Kven, sem tantas restrições quanto a Kven de antigamente. Tire minhas roupas. Com prazer. Com a habilidade de um ladrão, ele desabotoou os botões do vestido, desfez os laços e, segurando pela barra, puxou-o por cima da cabeça dela. Sem pressa, ele a livrou das roupas de baixo também. Ali estava ela, nua diante da caverna com o sol banhando-lhe o corpo. Envergonhada, ela cruzou os braços para esconder os mamilos salientes. Você não precisa ter vergonha, disse ele, passando a mão nos braços dela. É bem mais bonita do que eu imaginava. Está sendo sincero? Eu menti. Ele abriu um sorriso largo. Você é muito mais bonita do que na minha imaginação. O toque das mãos de Trand não correspondia à força de seu corpo, pois era suave e delicado. O coração dela se derreteu. Trand a fazia-se sentir querida como se de fato gostasse dela. Agora é a sua vez, disse ela, afastando o pensamento negativo. Era melhor não pensar por hora em sentimentos mais profundos. Afinal, ela havia concordado com um relacionamento físico apenas. Soltou os cordões da túnica e levantou por cima da cabeça dele. O curativo mais claro se destacava na pele bronzeada. Em seguida, passou a contornar o corpo dele com a mão. Com a Ifrit ela sempre era passiva, esperando que ele tomasse a iniciativa, como toda boa esposa deveria. Mas padrões e regras não valiam para Trand. Ela estava livre para escolher o que queria fazer, que se resumia em explorar cada saliência e reentrância daquele corpo másculo.
E o mais importante, desejava senti-lo dentro de si novamente. Ela correu os dedos pela trilha de pelos que se iniciava no meio do tórax dele e terminava no baixo ventre. Trand gemeu e a abraçou. Vamos devagar desta vez. Se continuar assim, não respondo por mim, mas eu queria proporcionar a você o mesmo que senti. Gosto de coisas rápidas e intensas. Então você vai se extasiar se formos mais devagar, disse ele, estendendo as capas de ambos por sobre a relva. Os dois se beijaram avidamente ao mesmo tempo em que se exploravam com mãos afoitas. As pernas foram cedendo até que ele a deitou e posicionou-se ao lado dela para retomar o beijo, só que dessa vez bem mais lento. Os lábios se roçaram, se apertaram. Eram dois sabores se unindo, dois desejos que se ardiam, mas apenas um grito que se abafava. As línguas dançavam num ritmo de puro sabor. A mão dele percorria desde a nuca dela, subindo pelo pescoço e no rosto, desenhando os traços tortos de uma sede incomum. Kvenig deixou-se levar pela experiência de um homem que a tocava com um dom inexplicável, com a mesma delicadeza que um bardo acariciava as cordas de um alaúde. Havia algo maior, insaciável e etéreo que ela nunca sentirá quando fazia amor com a Ifrit. Ele deixou de beijá-la e deslizou os lábios pelo pescoço dela e seguiu pavimentando a pele arrepiada até abocanhar um dos mamilos e sugá-lo, enquanto a mão acariciava o outro entre os dedos, levando-a a gemer baixinho. Você gosta disto? Perguntou ele enquanto brincava alternando a boca de um seio a outro. Àquela altura, Kvenet já estava ensandecida, ansiosa para ser penetrada novamente. Trand, por favor. Quero proporcionar a você o mesmo prazer que sinto. Deixe-me fazer isto. Quero que aprenda que a antecipação faz parte da loucura que é se entregar plenamente aos desejos mais loucos. Assim dizendo, ele voltou a beijar-lhe os seios, enquanto os dedos se entremeavam na penugem entre as pernas dela, sentindo-a cada vez mais amolecida. Acariciou-a sem qualquer pudor no centro da feminilidade até senti-la bem molhada, fazendo-a galgar até o ápice da paixão. Com toda maestria, Trand não esperou que ela voltasse daquela viagem alucinante para se insinuar no meio das pernas dela e penetrá-la sem pressa, porém, aos poucos o ritmo foi aumentando, até explodir num mosaico de milhares de cores. Bem mais tarde, Trand voltou para a terra e admirou a mulher que dormia ao seu lado. Ela havia se entregado sem qualquer restrição. 2 vezes. Na primeira vez ela demolira as muralhas de gelo que construíra para se proteger e, unindo-se ao desejo encarcerado dele, amaram-se numa pressa incandescente. Na segunda vez, com mais calma, tinham-se explorado e encontrado o ritmo certo para se embriagarem do prazer supremo. Só em pensar no que acontecerá o deixava pronto para recomeçar. Incrível! A experiência o deixará com vontade de explorar todas as possibilidades de se fazer amor. A intensidade do desejo de recomeçar o deixou atônito. Nunca antes sentirá uma paixão tão intensa por uma mulher que mal conhecia. Ele acariciou o cabelo curto dela. Pela primeira vez depois de muito tempo, sentiu-se em paz, como se o lobo sedento que habitava sua alma tivesse sido abatido finalmente e não quisesse mais se vingar. Lembrou-se de como a mãe costumava aconselhar o pai a não procurar vingança e aonde podia chegar. Segundo ela, havia outras maneiras de se punir um homem. Trand nunca imaginara quais maneiras seriam essas. Será que existiam? O que fez comigo, vem? Murmurou ele. Eu gostaria muito de acreditar que a paz reinará no futuro. Não quero mais só ter ódio no coração, mas você imagina o quanto isso é impossível para alguém como eu? Minha família precisa ser honrada. Lutar é a minha vida. Perdi meu chão, perdi tudo. O ressonar suave dela foi a única resposta. Trand fez uma careta, lembrando-se de que era perigoso alimentar esperanças ou mesmo pensar no dia seguinte. As batalhas e a guerra o mantinham vivo. Não foram poucos os homens que morreram porque perderam o foco. Além disso, Ven queria voltar para a vida que tinha antes. Ela não queria ter o mesmo tipo de vida que ele. Depois que tivesse se vingado e não quisesse mais lutar, poderia pensar em ter uma família. Até lá não alimentaria sonhos. Era praticamente impossível criar raízes enquanto ainda fosse assombrado pelas almas dos pais, implorando para que a justiça fosse feita.
E a justiça só seria plena quando Agal fosse morto. Uma vida pela outra. Naquele momento, sentiu o coração apertar. Gostaria muito de ser merecedor daquela mulher em seus braços e protegê-la para sempre, mas se conhecia muito bem e conhecia sua sombra. Muitas pessoas que ele amara haviam sido mortas por causa de suas atitudes. Invejava sem por ter sido capaz de começar de novo. Vem precisaria de uma razão além dele para continuar. Vem dissera ter visto a bondade através dos olhos dele, mas Tran sabia que dentro dele residiam o guerreiro assassino e o menino que não protegera os pais. Ela merecia alguém melhor do que ele havia sido e que jamais seria. Sinto muito. Com toda delicadeza ele tirou o braço debaixo da cabeça dela, levantou-se e saiu. Venet acordou na caverna vazia, coberta pela capa dele. Tran? Algum problema? Estou aprontando tudo para partirmos. A resposta veio do lado de fora. Precisamos continuar, vem, quanto antes melhor. O tempo está escorrendo pelos nossos dedos. Hoje teremos lua cheia, podemos sair assim que anoitecer. Ela engoliu em seco ao se dar conta de que estavam indo embora de fato. Tran tinha se saciado e agora estava pronto para partir. O que havia acontecido entre eles já pertencia ao passado. Ora, mas isso não era o esperado? Ele era um guerreiro nórdico. Pensei que passaríamos a noite aqui. Ou você disse isso por dizer? Falei por instinto. Tran parou diante da entrada da caverna, mas a sombra impediu que ela visse o rosto dele. Há uma grande chance de morrermos se eu deixar de ouvir meu instinto. Por isso saímos a salvo da choupana. Venet desejou que ele chegasse mais perto e a abraçasse. Será que havia se decepcionado com o que acontecerá? Ela sentiu o coração se confranger. Havia cometido o erro fatal de se apaixonar por um guerreiro nórdico, inimigo da família dela. Ousara sonhar nos braços dele que firmariam uma relação mais duradoura. Infelizmente, os sonhos terminaram quando ela abriu os olhos. Você se arrependeu do que aconteceu? Perguntou ela antes que perdesse a coragem. Seja sincero comigo. Não queira me enganar com esta desculpa de seguir seus instintos. Arrepender? Indagou ele, arregalando os olhos. Como eu poderia me arrepender de algo assim? Você foi magnífica. Melhor, um bálsamo para minha alma. A angústia diminuiu um pouco, mas ela também tinha de seguir seus instintos e não perder a cabeça. Era evidente que Trand estava em pânico por alguma razão. Você me deixou acordar sozinha. Estou acostumado a não dormir muito. Saí para observar as estrelas. Ele deu de ombros. Eu queria deixar você dormir. Estava precisando de uma noite de sono. Mas agora precisamos ir, assim conseguiremos percorrer uma boa distância antes de o sol nascer. O interior parece calmo. Imagino que ainda teremos pelo menos um dia de viagem para chegar em Tyne, onde está o filho do seu amigo. Podemos passar mais tempo juntos, mais tempo para... Ela fez uns trejeitos com a mão, sem graça. Estive pensando que é melhor se esquecermos isto. Por quê? Por melhor que tenha sido, não devia ter acontecido. Você e eu. Não posso dar o que quer. Como ousa presumir o que eu quero? Perguntou Kven, colocando as mãos nos quadris. Já tive outras mulheres para saber, respondeu ele com a voz fria. Venet fechou as mãos em punhos e respirou fundo. Ele queria que ela virasse de costas. Estrelas. O quê? Você me disse para observar as estrelas se não conseguisse dormir. Passei a maior parte das noites olhando para as estrelas, esperando o sono chegar. Qual é a relação disso com o que estamos falando? Estar em seus braços é melhor do que observar estrelas. Eu dormi profundamente. É um começo, Trand. Vivi como uma morta-viva durante muito tempo e isso acabou. Pena que o rosto dele estava coberto pela sombra. Ela queria muito que ele entrasse e a tomasse nos braços, ou fizesse qualquer coisa para aplacar a dor que sentia no coração. Uma brisa leve fez a pele nua dela se arrepiar inteira. Há uma chance de você sobreviver.
Aliás, uma boa chance. A Gal quer que eu morra. Não há como evitar isso. Ele sabe que não morri e pretende vingar a morte do primo com a minha vida. Tenho medo até de fechar os olhos. Por que olhar para as estrelas quando fico em paz nos seus braços? Não estou pedindo muita coisa. Eu também estou cansado de observar as estrelas. Ele se aproximou e finalmente a abraçou. E não haverá arrependimentos quando tudo isto terminar. Sem arrependimentos. Vamos viver o presente. Ela colocou a mão no rosto dele, sentindo o coração vazio. Mas seu coração tinha sido enterrado com a Ifrit e Richard. O que sentia por Trand era uma forte atração física e não amor, ou um relacionamento verdadeiro e duradouro. Quando se separassem, ela se recordaria com ternura do tempo que haviam passado juntos, e viveria o tipo de vida para o qual fora designada. Ela voltaria a ser uma dama northumbriana. Infelizmente a vida anterior não tinha atrativo nenhum.